E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Red Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu já vou deixar claro que o vídeo, a narração é totalmente fictício, tudo foi feito apenas para entretenimento de vocês, tá? Oi! Vocês escutaram isso? A mini funcionária mandando eu calar a boca. Oi! Então, gente, hoje teremos o quê? Uma história de Pick Me. Eu vi que da última vez que eu postei vocês gostaram bastante desse estilo de história. E eu consegui encontrar outra bastante diferente. Eu acho que vocês já devem ter visto o comecinho dela nesses anúncios que tem tanto no Instagram quanto no Facebook. É a mesma coisa, só que muda alguns nomes, cidades ou países, porque um autor pega, aí o outro vai e faz alteração e é que nem uma escadinha, sabe? Cada um vai deixando do seu jeito. Essa daqui eu não mudei nada, até porque ela tá toda bonitinha, já tá pronta, e eu não precisei acrescentar nada. Confesso que quando tem histórias que o final não é do jeito que eu gosto, ou que no meio da história acontece alguma coisa muito macabra mesmo, porque vocês têm que ter noção, tem cada história que tem muita coisa macabra pra caramba. E eu tenho que tirar, ou eu tenho que mudar, eu tenho que alterar as palavras. E eu confesso que eu altero sim, porque é muito pesado, tanto pra mim que eu tô lendo, e quanto pra vocês que vão ficar escutando dentro da casa de vocês. Às vezes eu acordo tendo pesadelo por causa dessas histórias ruins, entenderam? Espero que vocês gostem da história. Não se esqueçam de curtir, de comentar. Vocês estão se esquecendo disso. Vocês só ficam assistindo aí, deixando na caixinha de som de vocês, no celular, enquanto vocês fazem as coisinhas. E se esquecem de fazer isso. Então, antes de começar o vídeo, já deixa aqui seu like. Se você não sabe o que comentar, fala alguma coisa da introdução, copia o que eu falei, coloca os minutos. Eu não sei, gente. Eu só peço que vocês me ajudem desse jeito, tá? Olha o que eu acabei de fazer. Eu tenho uma máquina de... Ai, não vai dar pra ver. Mas aqui é um expresso, um cappuccino, eu acho. Por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês aproveitem o vídeo e curtam bastante. Um beijo e tchau. Dá tchau, neném. A amiga de infância do meu noivo gostava de anunciar em voz alta que amava mulheres e não suportava homens, alegando que ela só gostava de ficar mexendo com garotas bonitas. Na nossa festa de noivado, depois de alguns drinks demais, ela de repente correu e me abraçou. Deus, você é linda, ela balbuciou com um sorriso choroso. Como alguém como você pode acabar casando com um cara como ele? A voz dela estava melosa e chorosa, e ela se agarrou a mim sem me soltar. Os caras ao nosso redor caíram na risada, gritando e cutucando uns aos outros, e até Elliot Crawford interveio impotente para puxar ela de mim. Essa é minha esposa, disse ele, meio divertido. Se você está desesperada por um abraço, vá procurar outra pessoa. Ela só me abraçou mais forte e levantou o rosto, falando com sinceridade séria. Mas não se preocupe, Claire. Já fiz uma verificação de qualidade para você. Elliot, muito bem equipado. Vocês dois definitivamente serão muito compatíveis depois do casamento. A sala ficou em silêncio absoluto. Elliot foi o primeiro a reagir, estendendo a mão para puxar seu braço. Alexandra, que besteira você está falando agora? Seu rosto escureceu, mas sua voz ainda era suave, como se estivesse convencendo uma criança. Alexandra Moore cambaleou e se jogou sobre o ombro dele, gritando. Não estou inventando. Na despedida de solteiro ontem à noite, nós dois não vimos? Ela parecia completamente inocente ao se virar para mim. Claire, eu estava fazendo isso por sua causa. E se for tudo só show e não desempenho? Você não perderia muito naquela época? Alexandra! A expressão de Elliot se endureceu. Já chega. Cala a boca. Ele se virou para mim e sorriu com um sorriso de desculpas. Estávamos jogando verdade ou desafio ontem à noite. Bebemos demais e bagunçamos por aí. Alexandra riu e cutucou o peito dele. Ah, por favor. Quem estava se gabando na minha frente por ter um belo comprimento? Homens sempre levam piadas longe demais. A sala explodiu em risadas. Alguém até assobiou. Mordi forte o interior da bochecha até sentir gosto de sangue, só para manter o rosto calmo. Já chega! Minha melhor amiga, Isabella Fletcher, se levantou, a cadeira arranhando o chão com força. Alexandra Moore, dizer isso em público, você não sente vergonha? Alexandra estremeceu, soltou Elliot, então se virou e se jogou nos meus braços. Isabella, por que você está gritando comigo? Ela reclamou. Se não fosse pela Claire, quem iria querer olhar para algo tão nojento? Ela olhou para mim com os olhos vermelhos. Claire, você está brava? Eu só estava com medo de que você ficasse infeliz. Quando eu não respondi imediatamente, Elliot franziu a testa. Claire, ele disse, Alexandra e eu crescemos juntos. Eu a trato como um dos caras. Não faça essa cara. Você está deixando tudo constrangedor. Seus amigos logo intervieram. Claire, você sempre foi generosa. Por que você está ficando sensível hoje?
Se aqueles dois realmente tivessem algo acontecendo, já estariam juntos há muito tempo. Você sabe disso, Claire. Vamos, Claire ama tanto o Elliot. De jeito nenhum ela ficaria chateada por algo tão pequeno. Em meio ao ridículo, apenas Sebastian Fletcher, sentado quieto no canto, não riu. Ele segurava o copo e me observava em silêncio. Respirei fundo, então de repente sorri e dei tapinhas nas costas de Alexandra. Sua boba. Como eu poderia ficar brava com você? O corpo de Alexandra ficou rígido por um instante. Olhei para Elliot em seguida, forçando um sorriso tímido. O fato de Elliot poder falar com você tão abertamente sobre isso só significa que ele realmente te vê como um dos caras. Se for assim, por que eu pensaria demais? Elliot relaxou visivelmente, seu olhar suavizando enquanto me olhava. Claire, eu sabia que você entenderia. Isabela me lançou um olhar furioso, depois chutou uma garrafa na mesa e saiu furiosa da sala. O clima ficou dolorosamente constrangedor. Sorri levemente e me levantei. Isabela é sempre temperamental. Vou falar com ela. Sob as luzes fracas no final do corredor, Isabela estava envolta em fumaça de cigarro. Quando ouviu meus passos, até o cigarro entre os dedos tremeu. Claire Rutherford, ela respondeu com firmeza. Você perdeu completamente a coragem perto dos homens? Alexandra estava deliberadamente te colocando no seu lugar. Você não ouviu isso? Claro que percebi. Eu não só percebi. Era óbvio o motivo de ela estar fazendo aquilo. Afinal, as 5 namoradas anteriores de Elliot foram todas expulsas por Alexandra, aquela que dizia amar mulheres e desprezar os homens. No começo, eu acreditava que ela realmente gostava de mulheres. Mas, aos poucos, percebi que ela usava tomar café comigo, como desculpa para pegar a bebida do Elliot, até mesmo aquela que ele já estava bebendo. Ela usava se aproximar de mim como motivo para empurrar Elliot para longe de mim repetidas vezes. Toda vez que viajávamos juntos, ela até insistia em se espremer entre nós sempre que dividíamos quartos. Fique longe, seu homem nojento. Não ouse tocar na minha querida. Eu não era ingênua a ponto de não perceber a atenção. Isabela ficou ainda mais furiosa. Você sabe de tudo isso e ainda assim aguenta? Ela retrucou. Não me diga que eles estão certos. Você está tão apaixonada pelo Elliot que aceita qualquer coisa que eles te jogam? Olhei silenciosamente para a noite negra além da janela. Eu gostava do Elliot há 10 anos. No dia em que descobri que estávamos noivos, fiquei tão feliz que não consegui dormir a noite inteira. Mas até os sentimentos mais intensos se desgastam quando a decepção aparece repetidamente. A família Crawford precisa das rotas portuárias da minha família, disse baixinho. E minha família precisa dos imóveis e do networking deles da mesma forma. Mesmo que o noivado termine, tem que terminar de um jeito que deixe eles sem nada a dizer. Isabela me estudou por um momento, depois riu. Eu sabia que você não era do tipo que sofre em silêncio. Então, qual é o seu plano? Estou te apoiando totalmente nesse momento. Alexandra espiou a cabeça para fora do quarto. Claire, por que você ainda não voltou? Sinto sua falta. Ela me arrastou de volta para dentro, e o grupo voltou a beber. Os olhos de Elliot estavam cheios de aprovação, satisfeito com a compreensão que eu tinha demonstrado. Alexandra se apertou ao meu lado, a mão deslizando casualmente pela minha coxa. Claire, sua pele é incrível, disse ela docemente. Tão suave e macia. Como você cuida disso? Antes que eu pudesse reagir, ela puxou minha saia para cima num movimento rápido. O ar frio roçou minha coxa, e aplausos explodiram instantaneamente. Suas pernas. Caramba, isso é insano. Alexandra, como é a sensação? Puxei a mão dela e ajustei minha saia às pressas. Elliot também viu e riu. Alexandra, para com essa brincadeira. Aquelas palavras leves e descuidadas foram suficientes para fazer Isabela se levantar novamente. Interrompi com um leve aceno de cabeça. Virando-me, peguei a mão de Alexandra, meu sorriso gentil e composto. Você gosta tanto assim? Eu disse suavemente. Sinceramente, tudo é comprado com dinheiro. Meus tratamentos custam centenas de milhares por mês. Se gostar, posso te dar um cartão também. Olha suas mãos, são tão ásperas. Que homem perceberia mãos assim? A sobrancelha de Alexandra se contraiu, e ela forçou um sorriso. Não quero homens fedidos ao meu redor. Eu só gosto de garotas bonitas. Mas eu já tenho o Elliot. Inclinei a cabeça, meu sorriso ficando doce. Eu cuido de mim para que ele goste. Quanto a qualquer outra pessoa, olhei para Elliot, meus olhos se enchendo na medida certa de mágoa. Não quero que mais ninguém me veja assim. Antes mesmo de terminarem de dizer as palavras, um paletó caiu sobre minha cabeça. Elliot me envolveu com força, sua voz carregando uma rara nota de repreensão. Alexandra, você passou dos limites. Enterrada na jaqueta dele, não pude deixar de sorrir ao ver o rosto de Alexandra ficar furioso. Do canto escuro da sala veio uma risada muito suave. Quando a festa terminou, já eram 1 da manhã. Alexandra se pendurou em mim, bêbada, grudando e falando arrastado. Não quero me separar da minha querida. Vendo o quanto ela estava bêbada, Elliot reclamou baixinho enquanto, naturalmente, envolvia um braço em sua cintura. Tá bom, chega. Eu te levo para casa primeiro. Alexandra, que estava agarrada a mim como um polvo, imediatamente soltou e entrou no banco do passageiro. O banco de trás estava cheio de bolsas de academia, sem lugar para sentar. Elliot limpou delicadamente a baba da boca de Alexandra e ligou o motor. Claire, me espere. Eu volto para te buscar assim que eu deixar ela. O motor rugiu, e as lanternas traseiras desapareceram na noite num piscar de olhos. Agachei-me nos degraus enquanto o vento noturno passava, meus joelhos ficando gelados.
Antes da festa, ele disse na sala privada: Não vou beber hoje à noite. Vou dirigir para a Claire. Mas nunca houve um lugar para mim no carro dele. Um SUV preto parou atrás de mim. Do banco do passageiro, Isabela acenou. Claire, entra. Meu irmão vai te levar para casa. Isabela xingou durante toda a viagem, de Alexandra a Elliot, depois até aqueles amigos inúteis dele. Sebastian dirigia silenciosamente, de vez em quando me olhando pelo retrovisor. Antes de sair, olhei para ele. Sebastian, você pode me ajudar a investigar algumas coisas? Antes de adormecer, Alexandra postou uma atualização. Dei uma lição a um certo cara que tentou pisotear a minha querida hoje. Como ele pediu desculpas direito, vou perdoá-lo agora. Irmãs, homens precisam ser colocados no lugar deles quando merecem. Na foto, ela puxava a orelha de Elliot, pressionada intimamente contra ele. Ambos usavam roupões de hotel, com as golas bem abertas. Gostei do post e mergulhei na escuridão. Elliot não me procurou a noite toda. Ele finalmente me mandou mensagem por volta do meio-dia do dia seguinte. Claire, marquei uma consulta com uma estilista de vestidos de noiva às 3 da tarde. Vamos dar uma olhada juntos. Nenhuma menção à noite passada. Nenhuma menção a Alexandra. Como se nada tivesse acontecido. Esperei na boutique de noivas por 40 minutos, até que risadas familiares entrassem pela porta. Elliot e Alexandra entraram um após o outro, rindo e brincando. A vendedora avançou com um sorriso profissional. Vocês dois parecem tão próximos, uma química incrível. Alexandra sorriu, passou um braço pelo pescoço de Elliot e apertou forte a coxa dele. Por favor, ele roubou minha esposa de mim. O sorriso no rosto da vendedora congelou instantaneamente. Só então Elliot olhou para mim, a mão ainda segurando a cintura de Alexandra. Claire, você está esperando há muito tempo? A culpa é toda dessa pirralha, disse ele, impotente. Ela insistiu em brigar comigo antes de partirmos. Disse que eu roubei a querida dela. Alexandra torceu o peito dele com força, depois pulou e me envolveu nos braços. Claire, estou aqui para te ajudar a escolher um vestido de noiva, disse ela docemente. Garanto que você será a noiva mais bonita. A estilista estendeu uma fileira de vestidos. Renda intrincada, cetim vintage, tule leve. Cada peça parecia absurdamente cara. Experimentei o primeiro, um vestido de sereia sem alças. O corte sob medida ajustava perfeitamente minha cintura. Alexandra me circulou, os dedos pairando perto da minha cintura como se estivesse medindo. Ah não, esse aqui te faz parecer maior, ela disse. Sua cintura não é fina o suficiente. Isso te deixa com uma estrutura de reserva. O segundo era um decote em V vintage, elegante e digno. Seus traços são muito simples, ela comentou. Isso parece uma túnica de freira. Tão chato. Definitivamente não. O terceiro tinha uma cauda longa, extravagante, deslumbrante e ornamentada. Ela caiu na risada. Com sua estatura pequena, você parece um esfregão ambulante. Elliot riu, balançando a cabeça. Então nenhum deles fica bom? Só você fica bem em tudo? Os olhos de Alexandra brilharam. Posso experimentar um? Sem esperar minha resposta, ela apontou para o vestido de sereia que eu tinha acabado de tirar. Aquele. Compre no meu tamanho. 5 minutos depois, ela saiu com o vestido. Ela era mais cheia que eu, e o vestido de sereia se ajustava de forma agressiva às curvas dela, o busto quase transbordando. O olhar de Elliot congelou. Alexandra se endireitou orgulhosa e ergueu uma sobrancelha. Viu? Disse ela convencida. Ainda tenho, não tenho? Então ela se virou e me agarrou, levantando o celular e tirando fotos sem parar. O flash era tão forte que eu não conseguia nem abrir os olhos. Garotas bonitas devem ficar com garotas bonitas, declarou. Não precisamos desperdiçar com homens. Depois de terminar as fotos, passou um braço pelo pescoço de Elliot, meio chorando, meio ameaçando. Eu também quero usar um vestido de noiva. Quero me casar com a Claire no palco com você. Elliot riu, indulgente, e apertou o nariz dela. Você está sendo ridícula. Alexandra sacudiu o braço dele. Você roubou meu amor, disse ela sem vergonha. Deixe-me acompanhar a cerimônia com ela. Você não pode compensar isso? Apertei o tecido ao meu lado, observando Elliot atentamente. Eu já sabia a resposta no meu coração, mas ainda assim esperava pelo inevitável. De fato, Elliot olhou para mim novamente com aquela expressão familiar. Um olhar que fingia perguntar, mas na verdade estava esperando. Esperando eu ser compreensiva de novo. Claire, disse ele gentilmente. Todo mundo sabe que somos nós dois que vamos nos casar. O vestido não é tão importante assim. Que tal? O último resquício de calor dentro de mim ficou completamente frio. Sorri calmamente. Claro. Desde que você esteja feliz, Elliot. Um casamento com 2 noivas. Isso deve ser animado o suficiente. No dia do casamento, a cena foi inesperadamente surreal. Fiquei de um lado da entrada do hotel com Isabela, que usava um vestido de madrinha. Do outro lado, Alexandra, vestida com exatamente o mesmo vestido de noiva que o meu, estava pressionada contra Elliot, no seu terno sob medida. Os convidados exibiam diferentes graus de constrangimento no rosto, atrapalhados com os presentes, sem saber para quem entregar. Alexandra tomou a iniciativa, estendendo a mão para pegar os presentes, os olhos curvados em um sorriso radiante. Hoje, minha querida não pode ficar exausta, disse ela docemente. Eu cuido de tudo por ela. Ela assumiu o comando com facilidade descarada, suas palavras e ações fazendo parecer que era a verdadeira noiva. Vários anciãos da família que nos conheciam há anos escureceram a expressão, rapidamente abandonando os sorrisos enquanto entravam apressadamente. O grupo de amigos de Elliot se aglomerou,
rindo alto. Droga, 2 noivas. Elliot, você é uma lenda. Alexandra está incrível hoje, roubando totalmente os holofotes. Claire, não se afaste quando a gente fizer nossas pegadinhas da suíte nupcial hoje à noite. Temos algumas surpresas reservadas. Alexandra se colocou na minha frente, lançando um olhar coquete para eles. Se vocês vão causar confusão, venham atrás de mim e do Elliot. Não incomodem, minha querida. Ah, é? Você vai entrar na suíte nupcial por ela também? Assobios soaram um após o outro enquanto Elliot ria e os mandava entrar. Claire, quando eles começarem, eles não têm limites. Alexandra só está preocupada que você seja tímida e não goste. Os punhos de Isabela se cerraram tão forte que os nós dos dedos estalaram. Caminhando logo atrás, Sebastian me entregou um grande presente e perguntou baixinho. Você tem certeza disso? Tenho certeza. Ele me estudou por um instante, então assentiu. Certo, já fiz os arranjos. O casamento custou milhões e não poupou despesas. Mas não havia inveja nos rostos dos convidados, apenas choque. Porque 2 noivas desciam pelo tapete vermelho. Dizem que a herdeira dos Rutherford o ama como se tivesse perdido a cabeça. Ela realmente aguenta qualquer coisa. Ser tão submissa assim por um homem? Nunca vi isso antes. Se minha filha se humilhasse assim por um homem, eu quebraria as pernas dela. Alexandra correu à frente, passando por mim para ficar ao lado direito de Elliot, a posição destinada à noiva. Abaixei a cabeça e me movi silenciosamente para a esquerda, atraindo outra onda de murmúrios da plateia. O mestre de cerimônia suava nas têmporas, tropeçando no roteiro. Ele quase implorou enquanto lembrava Alexandra. Agora, por favor, peça para a madrinha entregar as alianças de casamento, simbolizando amor eterno. Alexandra pegou o microfone em vez disso, sorrindo docemente para mim. Claire, alianças de casamento são tão clichês. Tenho um presente melhor para você. Ela abriu uma caixa de presente enorme, cheia de comprimidos. Essas são pílulas anticoncepcionais premium. Você não deveria sacrificar seu corpo e sua aparência só para dar a um cara idiota filhos. Esses comprimidos representam liberdade. São muito mais adequados para você do que anéis que te prenderiam para a vida toda. Não são tão atenciosos? Uma onda de suspiros varreu o local. O rosto de Elliot mudou instantaneamente, a raiva surgindo na voz. Alexandra, abaixe isso agora. Os olhos de Alexandra ficaram vermelhos imediatamente, enquanto ela me segurava com pena, parecendo totalmente inocente. Claire, eu realmente fiz isso pelo seu próprio bem. Baixei o olhar, examinei a caixa de comprimidos, então olhei lentamente para cima. Esquece. É um dia feliz. Alexandra só quer que eu continue sendo alguém que você sempre vai gostar. Agradeço a intenção. Peça para alguém guardar. Minha compostura afrouxou o aperto de ferro na expressão de Elliot. Ele me puxou para seus braços, emocionalmente. Claire, não se preocupe. Não importa o que você se torne, você é a única pessoa que eu amo. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Alexandra, rapidamente substituído por um sorriso de desprezo. Ela empurrou Elliot para longe e esfregou a cabeça no meu ombro. Eu sabia que você não ficaria brava comigo, disse ela convencida. Elliot e eu até fizemos uma montagem de fotos para você. Quando terminar de assistir, eu me comporto e me retiro, tá bom? Sem esperar resposta, ela levantou a mão e apertou o controle remoto. Ao som suave da marcha nupcial, fotos deslizavam pela tela gigante. Todas eram dela e de Elliot. De rostos bobos na infância, abraços jogados um sobre o outro na adolescência. De brigas por comida, a risadas enquanto estavam abraçados. Até selfies da boutique de noivas com as cabeças coladas uma na outra. Quanto a mim, eu estava ou com fundo borrado ou cortada com metade do rosto faltando. Quem eram os verdadeiros protagonistas dessa história de amor era óbvio à primeira vista. Os murmúrios da plateia aumentaram. Alexandra entrelaçou o braço no meu, sorrindo docemente. Claire, olha como Elliot costumava ser idiota. Antes que pudesse terminar, uma nova foto apareceu de repente na tela. Suas palavras presunçosas ficaram presas dolorosamente na garganta. Sob as luzes fracas do hotel, Alexandra se encostou no peito de Elliot, as roupas desarrumadas, beijando-o. Na foto seguinte, no mesmo ângulo, ela fez um sinal de paz brincalhão para a câmera. O próximo... O salão de banquetes mergulhou em completo silêncio. O sorriso de Alexandra congelou no rosto, a cor desaparecendo completamente de suas bochechas. Fiquei parada por 2 segundos, e quando Elliot chamou meu nome, hesitante, ajustei minha expressão, calma e composta. Elliot. Minha voz tremia. Cambaleei um passo para trás. Você... O que é isso? Fiquei tão chocada que não consegui formar as palavras. Mas a plateia já havia explodido em murmúrios. Meu Deus, o que está acontecendo? Esse casamento é insano. Alexandra sempre disse que gostava de garotas. Então como... Só tolos acreditariam nessas bobagens. A pobre Claire a protegeu esse tempo todo. Elliot olhou fixamente para as fotos que ainda rolavam na tela e então de repente agarrou o pulso de Alexandra. O que está acontecendo? Desta vez, as lágrimas de Alexandra eram reais. Ela estremeceu ao tentar explicar. Não sou eu não... Ela investiu em mim, tropeçou no longo vestido aos seus pés e caiu com força na minha frente. Claire, acredita em mim. Eu gosto tanto de você, como eu poderia. É falso! Tudo isso é falso! Essas fotos devem ter sido retocadas. Alguém está tentando me incriminar. Incriminar o Elliot. Claro, eu sabia que ela inventaria essa desculpa absurda. Meus olhos ficaram levemente vermelhos, mas forcei a voz a permanecer calma.
Elliot, eu acredito em você. Alexandra sempre foi sua melhor amiga. Deve haver algum mal-entendido aqui. Levantei a voz para me dirigir aos convidados. Entre os presentes hoje, muitos estão na área de tecnologia e computação. Alguém poderia, por favor, verificar essas imagens? Não deixem que o Elliot seja falsamente acusado. Sebastian se levantou da última fileira, alto e composto. Vou te ajudar a verificar. Outros também avançaram, prontos para examinar os arquivos no palco. Alexandra correu na frente do computador, bloqueando-os. Não, vocês não podem fazer isso! Vendo a dúvida nos olhos de todos, seu rosto ficou pálido, os lábios tremendo. Essas fotos vocês não podem checar publicamente. Se saírem, o que acontece com a reputação dos Crawfords e dos Moores? E vai machucar a Claire também. Me endireitei, com tom firme. Alexandra, se há um motivo para se importar com a reputação das famílias, é justamente por isso que esse plano vil deve ser exposto publicamente. Quanto a mim... Olhei para Elliot com total confiança e preocupação. Eu sou a noiva do Elliot. Meus sentimentos não importam, mas a reputação dele precisa permanecer intacta. Os olhos de Elliot se arregalaram de choque. Nesse momento, Sebastian e sua equipe já haviam chegado ao computador. O ar parecia congelar. Só se ouvia o leve zumbido da máquina. Vários minutos longos se passaram até que os especialistas trocassem olhares e anunciassem com expressões complexas. Todos os arquivos não mostram sinais de Photoshop. Não, Alexandra gritou involuntariamente. Ela agarrou o braço de Elliot, as unhas quase perfurando o terno dele. Elliot, essas devem ter sido fotos que tiramos enquanto brincávamos um dia. Nós crescemos como família. A garganta de Elliot secou. Com a voz rouca, ele disse: Claire, você sabe que eu sempre vi a Alexandra como uma irmã. Antes que eu pudesse falar, alguém na multidão zombou alto. Então é assim que o amor fraternal se parece? Nunca vi dois melhores amigos dividindo a cama e se beijando assim. Risadas explodiram pelo salão. Alexandra entrou completamente em pânico. Ela correu até o painel de controle e empurrou o computador no chão. A tela balançou e a apresentação de fotos pausada voltou a ser exibida. Sob as luzes fracas do hotel, desta vez, era o próprio vídeo de Alexandra. Ela usava a camisa de Elliot, encolhida no braço dele, balbuciando para a câmera. Todas essas mulheres são tão burras. Só com um pouco de provocação minha, elas não aguentam e ficam do jeito mais ciumento que o Elliot mais odeia. Mas essa aqui, ela é realmente irritante. Elliot disse que os Rutherfords são úteis para ele, e ela é tão sensata, perfeita para ser uma esposa. Ah, tudo bem. Depois do casamento, vou deixar o Elliot ignorá-la. Ela não vai embora de qualquer forma. De repente, ela parou de falar e se inclinou sobre o Elliot adormecido. Elliot, me deixa ficar com seu filho. Assim, a Claire vai ficar presa ao anticoncepcional para o resto da vida. Ela faz qualquer coisa só para te agradar, enfim. Meio adormecido, Elliot murmurou algo em resposta. Alexandra comemorou, jogando-se em seus braços. O telefone deve ter caído no chão. A tela ficou preta, mas a voz ainda ecoava. Alexandra parecia paralisada de medo. Só depois que o vídeo terminou, ela reagiu. Freneticamente, ela bateu o laptop no chão até ele se reduzir a estilhaços. O rosto de Elliot estava pálido como papel. Ele hesitou, dando meio passo em minha direção, os lábios se movendo como se fosse falar. Caminhei calmamente até ele, levantei a mão. O tapa seco ecoou pelo salão de banquetes, atravessando o palco e os microfones. Elliot Crawford, como você pôde fazer isso comigo? Lágrimas caíram sem aviso. Não era encenação. Era como se anos de mágoa reprimida finalmente tivessem encontrado saída. No dia do nosso noivado, a Alexandra disse em público que te examinou pra mim. Você disse que ela estava bêbada, que era só brincadeira. Ela levantou minha saia na frente de todo mundo. Você disse que ela gostava de mim, que era infantil. Ela exigiu usar meu vestido de noiva e entrar na cerimônia. Você disse que ela era brincalhona, ingênua. Respirei fundo, sentindo o gosto de sal na boca. Elliot Crawford, você e seus amigos zombaram abertamente de mim por eu ser uma tola. Eu só gostei de você. Eu só queria te deixar feliz e satisfeito. E em troca, essa é a humilhação que eu recebo de você e dela? Enxuguei as lágrimas, olhando para os convidados. A simpatia brilhou nos olhos deles. Não pude evitar um leve sorriso por dentro. Lágrimas e fragilidade, de fato, a melhor forma de manipular corações. Vendo os olhares hostis da plateia, o pai de Elliot finalmente entrou no palco e deu um tapa no rosto dele. A mãe de Elliot estremeceu, o desespero estampado no rosto. Claire, eu não o eduquei direito. Vou fazer ele pedir desculpas. Só dê mais uma chance pra ele. Chega! Um rugido baixo e furioso veio da plateia. Meu pai estava de pé, o rosto fechado como tempestade. Acho que não há necessidade disso. Minha mãe avançou, passando a mão nos meus ombros trêmulos, os olhos avermelhados de preocupação. O olhar do meu pai ficou gelado. O tom não admitia discussão. Eu digo que o casamento dessas duas crianças está cancelado, com efeito imediato. E a partir de hoje, toda a cooperação entre os Crawfords e os Rutherfords está encerrada. O rosto do pai de Elliot empalideceu. Metade dos projetos dos Crawfords dependia dos portos e da logística dos Rutherfords. Ele enxugou o suor da testa, forçando um sorriso. Daniel, o Elliot é jovem. Ele pode aprender com os erros. Aprender com o quê? Minha mãe o interrompeu com uma risada amarga. Como ele vai compensar a humilhação que minha filha sofreu? O pai de Elliot ficou tenso, e então se virou e chutou Elliot com força.
Seu desgraçado! Peça desculpas para a Claire agora. Elliot caiu para a frente, os joelhos batendo no chão. Ele curvou o corpo de dor, mas ainda cerrou os dentes. Claire. É tudo um mal-entendido. Já chega! Meu pai ficou na minha frente, tirando um documento e entregando-o. De acordo com o acordo pré-nupcial previamente assinado, se o casamento for prejudicado por má conduta unilateral, a parte prejudicada tem direito a 15% das ações da empresa da outra parte como compensação. Sr. Crawford, está tudo por escrito. Você não pode voltar atrás nessa situação. O pai de Elliot não respondeu. Enquanto o impasse se arrastava, Alexandra de repente gritou do fundo. Agora eu entendi, Claire. Esse era todo o seu plano. Você fingiu ser uma tola só para pegar o Elliot em um erro, para poder tomar as ações dos Crawfords. Fui até ela calmamente, minha voz suave, mas firme. Alexandra, você tirou as fotos e gravou o vídeo. O que eu fiz? Acho que foi você quem tramou contra o Elliot. Afinal, seu amor por ele já é insano o suficiente. Elliot se virou bruscamente para ela. Alexandra entrou em pânico, balançando a cabeça. Não é isso. Elliot, ela está tentando semear discórdia. Não acredite nela. Virei o rosto, um leve sorriso surgindo nos lábios. Sim, eu tinha semeado a discórdia. Mas uma vez que a semente da dúvida é plantada, ela cresce e se entrelaça, agarrando o resto da vida. O impulso impaciente do meu pai ecoava em meus ouvidos. A única coisa que eu via era zombaria e risadas. O pai de Elliot finalmente não conseguiu se conter. Tudo bem. Eu assino. A caneta riscou o papel. Guardei o acordo. Um documento representando uma fortuna. Arranquei meu véu e caminhei passo a passo pela multidão silenciosa em direção à saída. Naquela noite, sentei em um bar tranquilo com os irmãos Fletcher, celebrando minha liberdade. Sebastian deslizou um copo de água com gás pela mesa. Álcool não faz bem para você. Celebração não precisa envolver bebida. Isabela revirou os olhos para ele. Puxei o presente da minha bolsa e o empurrei para ele. Aqui, Sebastian. Obrigada por tudo hoje. Embora, você sabia exatamente o que eu ia fazer no casamento. Por que me deu isso? Sebastian olhou para mim e sorriu levemente. Mesmo eu tendo feito parte do seu plano o tempo todo, ainda me preocupei que você pudesse desistir no último momento. E, se isso tivesse acontecido, eu ainda teria te desejado tudo de bom. Fiquei paralisada por um momento. Depois soltei uma risada irônica. Sério? Aos seus olhos eu sou tão idiota assim? Tão capacho assim? Ambos assentiram sem hesitar. Levei a mão à testa, balançando a cabeça, incrédula. Certo. Exceto pelo período recente, sim, eu estava muito envolvida. Desde o momento em que ele me resgatou na estação de esqui, quando me perdi e me machuquei, eu realmente pensei que fosse destino. Olhando para trás agora, talvez fosse só uma paixão clássica cheia de adrenalina. Isabela acenou com a mão, descuidada. Para de pensar naquele idiota. Que nojo. O que você quer beber? Eu pago. E Sebastian, para de falar como um pai. Ela se levantou e foi embora, deixando apenas eu e Sebastian na cabine. Ele falou de repente. Quando isso aconteceu? Pisquei, antes de perceber que ele se referia ao incidente da estação de esqui. Quando eu tinha 12 anos, no East Crest Alpine Resort. O tempo voa, né? Ele assentiu, pegou sua água com gás e bebeu em silêncio. Um silêncio constrangedor se instalou, até que o burburinho alto de Isabela ao fundo quebrou a tensão. Depois de um tempo, peguei o contrato de acionistas e entreguei para Sebastian. Você pode me ajudar a resolver isso rápido? Quero liquidar tudo. Nesse ritmo, as ações dos Crawfords não vão durar muito. Ele assentiu, a voz calma. Já está combinado. Os Whitmans estão interessados em adquirir os Crawfords, e a oferta deles é generosa. E... Ele ergueu uma sobrancelha, um leve sorriso nos lábios. Eles também concordaram que, uma vez adquiridas as ações, os ativos imobiliários dos Crawfords serão redirecionados para os Rutherfords. Olhei para ele, surpresa. Era um acordo muito melhor do que eu esperava. Isabela passou um braço pelo meu ombro, sorrindo de canto. Não seja educada com ele. Sebastian sempre leva seus assuntos a sério. Mas, mesmo que você tenha acabado de destruir aquele idiota, provavelmente vai ser assunto da cidade por um tempo. Sorri, indiferente. Tudo bem. Quando eu for intocável, ninguém vai ousar dizer uma palavra. Quando Sebastian me levou para casa, vimos meus pais empurrando alguém pela porta da frente. O homem não conseguiu manter o equilíbrio e caiu com força no chão. Os faróis passaram por cima dele. Era Elliot. Ele ainda usava o terno de noivo, agora amassado além de qualquer salvação, o cabelo bagunçado e uma marca de mão clara estampada no rosto. Isabela revirou os olhos. Ele ainda está rondando por aqui. Quando saí do carro, Elliot correu em minha direção, tentando segurar minha mão. Eu me afastei friamente, evitando-o. Claire. Sua voz estava rouca, os olhos vermelhos. Só me escute. Naquela noite, eu bebi demais. Eu não fazia ideia do que ela fez depois que eu adormeci. Ouvi sua explicação confusa e falei calmamente. Você não estava completamente sóbrio na festa de noivado? Suas palavras pararam abruptamente. Me diga, como alguém que não tomou uma única bebida acaba sendo arrastado para a cama, fotografado, gravado, e não sabe de nada? Olhei para o rosto derrotado dele e sorri, distante e frio. Elliot, pare de mentir para si mesmo. Você gostou. Você gostava de ver mulheres brigando por você, te adorando como se você fosse o centro do mundo. Não. Ele não conseguiu dizer mais nada, apenas balançou a cabeça.
Não foi assim. Ele tentou continuar, mas foi interrompido pela tensão crescente. Com todas as ex antes de mim, Alexandra de repente parou de entrar em contato. Você realmente não percebeu? Ela continuava aparecendo quando estávamos juntos. Você achou mesmo que era coincidência? Quando ela levantou minha saia, usou meu vestido de noiva e postou aquelas mensagens flertantes. Não era isso que uma parte de você gostava? Pensando, olha como minha namorada é fácil. O rosto de Elliot ficou pálido como a morte enquanto ele balançava a cabeça desesperadamente. Claire, eu estava errado. Eu fui vaidoso. Mas eu realmente te amava. Me dê mais uma chance. Só uma. Eu vou cortar contato com ela imediatamente. Nunca mais vou vê-la. Terminamos. Interrompi. Minha voz tão calma que parecia que eu falava de outra pessoa. Elliot, você queimou tudo o que eu tinha, uma vez após a outra. Vamos deixar um ao outro com pelo menos um pouco de dignidade. Ele cambaleou para trás e bateu contra um poste de luz. Desabou completamente. Eu realmente sei que estava errado. Claire, eu vou mudar tudo. Por favor, não me deixa. Virei e entrei, deixando-o agachado no chão, soluçando descontroladamente. Mas ele continuou voltando, dia após dia. Flores, presentes, horas esperando do lado de fora da minha casa. Mesmo na chuva, ele se recusava a ir embora. Nunca mais o vi. Todo o presente ia direto para o lixo. Ouvi dizer que os pais dele deram um ultimato. Se ele não me trouxesse de volta, seria deserdado. Nas imagens de segurança, sua figura encharcada e miserável ficava parada na chuva, como um cachorro de rua. Que piada. Elliot não ousou me incomodar por muito tempo. O vídeo do dia do casamento acabou vazando mesmo assim. As famílias Crawford e Moore investiram dinheiro em controle de danos, mas meu pai e a família Fletcher também puxaram os cordões silenciosamente nos bastidores. Os chamados monólogos de Alexandra ainda viralizavam em todos os lugares. Os temas em alta explodiram por uma semana inteira. Logo depois disso, as ex-namoradas de Elliot surgiram em ondas. Elas divulgaram registros de conversa, vídeos e gravações de voz com Alexandra, expondo como ela usava uma persona falsa de só para garotas, para colocar mulheres umas contra as outras. A reação pública foi imediata e brutal. Os preços das ações das famílias Crawford e Moore despencaram por 5 dias seguidos, reduzidos pela metade. Os acionistas se revoltaram, os bancos exigiram reembolso, os sócios rescindiram contratos. Sob pressão crescente, as duas famílias realizaram às pressas uma coletiva de imprensa conjunta para estancar o sangramento. Eles anunciaram que Elliot e Alexandra estavam apaixonados há muito tempo, e que o fiasco do casamento era apenas uma rebeldia contra um casamento arranjado pela família. Eles afirmaram que seguiriam com um casamento legal, sem romance, sem emoção, apenas uma declaração fria e uma certidão de casamento com sorrisos forçados. No dia em que se registraram, o evento virou um espetáculo público. Elliot destruiu tudo o que pôde alcançar, gritando que nunca se casaria com Alexandra. O Sr. Crawford o chicoteou com um cinto até ele desabar, só então forçando Elliot, já mal de pé, a fazer o registro. Quando Isabela me contou, ela riu tanto que quase caiu do sofá do meu escritório. Eu ouvia enquanto revisava calmamente os relatórios financeiros nas mãos. Hoje em dia, eu estava mais ocupada do que nunca. Depois que o noivado foi cancelado, interpretei o papel da filha devastada na frente dos meus pais. Silêncio, reclusão, suspiro sem fim na janela todos os dias. Isso até despertou um traço de culpa no meu pai, que originalmente esperava lucrar com a aliança. Para me ajudar a me distrair, ele abriu uma exceção e me permitiu ajudar na empresa. Concordei relutantemente. Depois, acidentalmente, consegui 2 grandes projetos que estavam parados havia anos. Enquanto isso, a família Whitman, que havia comprado as ações do grupo Crawford, retribuiu o favor, redirecionando discretamente projetos imobiliários importantes na minha direção. Em apenas 2 meses, aumentei a participação de mercado da família Rutherford no setor imobiliário em 10 pontos percentuais. A expressão do meu pai mudou de dor para surpresa, e por fim, para alegria. Minha filha é uma negociadora nata. Num surto de entusiasmo, ele me entregou metade das operações da empresa. Minha posição estava segura, e minha mãe não precisava mais se esgotar preocupada com o casamento. Isabela ainda compartilhava as últimas fofocas com empolgação. Depois do registro, Elliot e Alexandra se separaram imediatamente. Ele bebe até perder o controle todos os dias, e ela só fica em casa fazendo cena. Esses supostos amigos dele não chegam mais perto. Todo mundo está com medo de se envolver em outro escândalo. Ah, e o Sr. Crawford trouxe o filho ilegítimo dele para casa. Dizem que ele é muito capaz. Assenti distraidamente, sem parar o que estava fazendo. Ela congelou, então agarrou meu braço. Você está me ouvindo? Soltei um som de distração e continuei lendo os números, ainda perguntando entre dentes cerrados. Onde está seu irmão? Não era para discutirmos o projeto de cooperação em breve? Ela soltou um suspiro e saiu irritada. Droga, Sebastian, juro que vou brigar com ele hoje por roubar minha melhor amiga. Voltei a ser notícia. Desta vez, não era fofoca. Era a sessão de finanças. Como uma nova jogadora emergente no mercado imobiliário, minha foto estava por toda parte. Nela, eu usava um terno branco impecável, olhar atento, postura composta, inconfundivelmente confiante. Ao lado, nas transmissões de celebridades, havia outro vídeo. Nas imagens, Alexandra bloqueava o caminho de Elliot, o cabelo desgrenhado como palha, os olhos selvagens. Elliot, eu sou a única que não vai te menosprezar agora. A Claire já terminou com você há muito tempo. Pare de sonhar. Elliot a empurrou com uma mão, uma garrafa de bebida na outra. A barba estava por fazer.
Os passos instáveis. Cai fora! Se não fosse por você, eu não teria perdido a Claire. Você é louca! Eu sou louca? Alexandra gritou, caindo no chão. Para de fingir que é inocente. Você adorava quando eu afastava aquelas mulheres por sua causa. Quando dormia comigo, por que não disse que eu era louca então? Cala a boca! Não vou! Ela avançou, gritando. Você disse mais de uma vez que a Claire era seu capacho, que ela era desesperada por aprovação masculina, que jogaria fora toda a dignidade por sua causa, que era tão ingênua que te deixava doente. Antes que pudesse terminar, a garrafa na mão de Elliot acertou sua cabeça. Esse único vídeo fez as ações do Grupo Crawford despencarem novamente. Mas naquela altura, o Grupo Crawford já estava mergulhado em escândalos e sob investigação. A queda das ações era o menor dos problemas deles. Achei que nunca mais cruzaria com eles. Até o baile de celebração conjunta Fletcher-Rutherford. Foi lá que vi Elliot novamente. Ele usava um terno gasto, cheirando a álcool. Ao olhar mais de perto, havia fios grisalhos em suas têmporas. Claire. O excesso de bebida o havia destruído. Sua voz tremia. Estou divorciado. Meu pai também me deserdou. Ele me expulsou da família Crawford. Ele alcançou meu pulso. Sebastian o bloqueou, mas Elliot não se importou. Seus olhos continuaram fixos em mim. Está tudo bem. Não preciso mais de nada. Eu só quero você. Franzi a testa. Sr. Crawford, você bebeu demais. Algo no meu nojo deve tê-lo atingido. De repente, ele perdeu o controle. Eu só cometi um erro. Por que você não me dá uma chance de consertar? A vida não dá uma segunda chance às pessoas? Olhei para ele em silêncio por um longo tempo. Então sorri. Elliot, a vida não vem com tentativas. Você não tem reset. Ele congelou no lugar. Depois riu, quebrado e vazio. Certo, tudo bem, eu entendo. Ele abaixou a cabeça, murmurando para si mesmo. Suspirei, entrelacei meu braço no de Sebastian e me virei para sair. Quando uma atendente do evento esbarrou em mim, eu estava prestes a pedir desculpas, mas ela de repente agarrou meu pulso. Era a Alexandra. Seus olhos transbordavam veneno. Um sorriso cruel torceu seus lábios enquanto ela puxava uma garrafa do bolso e jogava o conteúdo em mim. Claire Rutherford, você vai morrer! Um cheiro sufocante avançou em minha direção. O tempo pareceu desacelerar. O som do líquido corroendo ecoou. Fumaça branca se espalhou com um odor nauseante pelo salão. Sebastian me puxou com força para seus braços. Através do ombro dele, vi Elliot, com as costas queimadas, lutando violentamente com Alexandra. Uma adaga afiada cravava repetidas vezes seu peito. Ainda assim, ele a segurava, recusando-se a soltá-la. Só quando a segurança entrou correndo e imobilizou Alexandra no chão, é que Elliot finalmente desabou. Ele me olhou. Sangue escorria do canto da boca, mas ele forçou um sorriso. Claire, sobre a última pergunta. Eu finalmente escolhi certo? A ambulância levou Elliot. A emergência levou Sebastian às pressas para o hospital. Do lado de fora da emergência, o médico segurava os resultados dos exames, aliviado. Os olhos do Sr. Fletcher foram queimados por ácido sulfúrico evaporado, mas felizmente a exposição foi mínima. Caso contrário, com o dano anterior de cegueira por neve, ele poderia ter perdido a visão completamente. Eu congelei. Cegueira por neve? Isabela assentiu, olhos vermelhos. 10 anos atrás, Sebastian estava no East Crest Alpine Resort. Ele disse que encontrou uma garota perdida e a carregou o dia todo até ficar exausto. Depois foi buscar ajuda. Nossos pais nunca encontraram a garota. Achavam que ele estava mentindo para fugir de responsabilidades. Se não fosse pela cegueira por neve que o deixou cego por um mês, provavelmente ele teria sido punido. Ela parou, então me olhou. Pensando bem, não é coincidência? Você também estava... Antes que ela terminasse, eu já estava correndo para o quarto do hospital. Sebastian estava sentado na cama, os olhos cobertos por gaze. Ao ouvir passos, ele chamou cuidadosamente. Claire? Uma luz dourada parecia envolvê-lo. Finalmente vi claramente a verdade que eu tinha estado cega para todo esse tempo, e dessa vez eu caminharia imediatamente até ela. Fim, que Deus te abençoe.